Olá, gente. Hoje é a nossa quinta aula e nós vamos abordar um pouquinho sobre os adicionais, tá? Como nós vimos na aula passada, tá? O empregado, ao ser contratado, ele vai receber um salário. E o que é esse salário? Esse salário é uma importância fixa, paga em dinheiro ao empregado após um mês de trabalho, né, ou dia ou hora, de acordo com aquilo que está estabelecido no contrato de trabalho que ele assina, tá? E esse salário, ele vai ter um aumento ao longo da permanência desse empregado na organização. Então, dependendo, né, do tempo que ele estiver na organização, ou a legislação em vigor, no caso aqui nossa é a CLT, ele vai ter um salário fixo. Em cima desse salário fixo, de acordo com a CLT, existem alguns adicionais, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a insalubridade e a periculosidade. São dois adicionais, tá? Que na maioria dos casos ele não é cumulativo, tá? Existe já uma ou duas decisões que foram tomadas de empregados que entraram na Justiça do Trabalho e conseguiram receber os dois adicionais no seu contra-cheque, né? No caso, acrescido ao seu salário. Mas, na maioria das vezes, tá? E o que ocorre, tá? É que o empregado, ao ser identificado que existem ali no seu local de trabalho o risco insalubre e também a periculosidade, ele vai ter que escolher qual dos dois, tá, ele vai querer receber, tá bom? Ele não vai poder acumular. Então, essa, na maioria das vezes, é a regra, tá bom? Que acontece nas organizações. Porém, existem alguns casos, tá? Que já existem decisões em que o empregado conseguiu acumular os dois, tá? Mas isso não acontece em todas as organizações, tá? Vocês vão encontrar em muitos livros que não é possível acumular, tá bom? Somente, no caso, ele poderá receber um. Então, aqui o que no caso, né, o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, ele é um valor complementar que é adicionado ao salário conforme o tipo de trabalho, horário ou condições que, no caso, o empregado tem. Então, ele pode ser um adicional noturno, como eu falei, ele pode ser de insalubridade, de periculosidade ou hora extra, tá? É um valor que está a mais daquilo que é o seu salário fixo, porque não faz parte do seu salário, é um adicional. Professora, e o que nós aqui, no caso, como técnicos em recursos humanos, temos que saber sobre esses adicionais? Porque como vocês vão lidar no setor de departamento, na qual vocês vão estar lidando ali direto com o empregado, né, com o funcionário da empresa, com o colaborador, muitas vezes ele vai chegar lá com o seu contra-cheque e vai dizer, olha, eu trabalhei tantas horas e não veio o meu adicional noturno, tá? Eu tive tantas horas de hora extras e eu tive 30 horas extras e só veio 20, tá? Então aí você, apesar de você como técnico de recursos humanos, você não ser obrigada a fazer o cálculo na folha, porque hoje já existem sistemas que são próprios para fazer isso, você só joga lá os dados e lança, faz todo o cálculo, como também existem especialistas na área financeira que fazem isso, tá bom? Mas você que vai receber ali, vai ter o contato com o empregado, com o colaborador, e você precisa entender esse processo, tá? Para explicar para ele, olha, porque é feito dessa forma, desse jeito, porque muitas vezes o contato que ele vai ter de imediato é com você. Então, é necessário que você entenda o processo, apesar de você não realizar esse processo, para que você possa estar explicando para ele, né? E aí tá fazendo os procedimentos para que possa ser ajustado no seu contra-cheque, né, acrescido no seu contra-cheque, se falou, no próximo mês, tá? Encaminhando essa demanda, no caso do colaborador, para
o coordenador, para o diretor do departamento que vocês vão estar ali atuando, tá bom? Então, a insalubridade. O que é essa insalubridade? Vocês vão ter uma disciplina, tá? Qualidade de vida no trabalho, eu acredito que seja, que ela vai explicar com mais detalhadamente, tá? Quais são os tipos de insalubridade que podem ocorrer dentro de determinado tipo de trabalho. Quais são os EPIs de segurança, né, o que deve ser garantido ao empregado para que ele tenha um trabalho saudável e com segurança a sua vida e que possa proporcionar uma certa qualidade de vida ali naquele ambiente de trabalho que ele passa 8 horas, no caso, desenvolvendo suas atividades, tá bom? Nós não vamos aqui, eu não vou aqui nesse momento colocar para vocês todos os detalhes, né? Até porque eu vou me prender aos cálculos, tá bom? Então, que são necessários vocês aprenderem. Então, aqui, né, são as condições insalubres, ou seja, aquelas atividades que sua natureza expõe a funcionários ou agentes nocivos à saúde, como barulho, né, um barulho muito intenso, manuseio de produtos químicos, no caso, quem trabalha na área de serviços gerais, que manuseia, né, merendeiras, serventes, né, locais com muita poeira. Então, isso geralmente, a DRT, a Delegacia do Trabalho, o Ministério do Trabalho, ele faz essas diligências, as perícias, né, para verificar esses locais e aí verificar se, no caso, o empregado tem direito ou não a receber esses valores, tá bom? E o próprio empregado também ele vai solicitar, né, no caso, identificar de acordo com as normas que são estabelecidas, apesar de que houve muita mudança, tá bom? Mas isso vocês vão ver mais detalhadamente na outra disciplina. Agora a gente vai aqui, tá bom? Falar um pouquinho sobre o percentual que é feito para quem tem direito a essa insalubridade. Dependendo do risco em que o empregado ele é exposto, ele vai ter um adicional de 40%, tá? De 20% ou 10%, tá? Então, em cima do salário mínimo da região. Então, dependendo, no caso aqui no nosso brasileiro, a gente tem um salário, né, um salário mínimo que é estipulado pelo governo federal. E em cima desse salário mínimo, tá bom? Em cima do salário mínimo é que é feito o adicional de 40%, 20% e 10%. Não é em cima do salário dele. O salário mínimo hoje está 1.000 e alguma coisa. Então, vamos supor que o empregado ele tenha um salário de R$2.000. Não vai ser em cima dos R$2.000, vai ser em cima do salário mínimo. E aqui a gente vai ter um exemplo, tá bom? O empregado ganha R$1.000 mensal, vamos supor que esse seja o salário mínimo. E foi estipulado o grau médio de insalubridade. O que é o grau médio? É 20%, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar os R$1.000, que é o salário mínimo, no caso, o salário dele, vezes 20%, que vai dar 200. E aí você vai acrescentar esse valor ao salário dele, que vai dar um montante de R$1.200, como está no exemplo aqui do vídeo e lá na apostila de vocês, tá bom? Então, aqui nós temos, tá? Os percentuais que são feitos para cálculo de adicional de insalubridade, que é necessário que vocês, no caso, percebam que esse valor, mais uma vez repetindo para vocês, né, tá? De 40, que é o grau máximo, 20, que é o grau médio, e 10, que é o mínimo, ele vai ser acrescido ao valor do salário mínimo e não ao salário normal do empregado. Ok, gente? Aí nós vamos ter lá a apostila para fazer atividade. Então, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui, para não ficar muito cansativo sobre o adicional de salubridade. Aí eu volto com vocês no outro vídeo para falar só sobre o adicional de periculosidade. Ok? Muito obrigado e até o nosso vídeo de adicional de periculosidade.